Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Um cristão pode ter uma arma de fogo? Um crente, um cristão, discípulo de Jesus Cristo, temente a Deus, pode andar armado, ter a posse ou um porte de uma arma de fogo? Hoje, meus irmãos, nós iremos compreender um pouco sobre este assunto, visto que no Brasil há uma ideologia nesses últimos tempos de que os cristãos, de que as pessoas precisam de uma arma de fogo para a defesa pessoal. E nós precisamos questionar, num bom sentido, buscar entender o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de valores e princípios morais da fé judaico-cristã. A melhor pergunta neste momento seria se o cristão tem o direito da legítima defesa. E nós vemos aqui em Êxodo, capítulo 21, verso 12, que fala o seguinte: quem ferir o outro e causar a sua morte será morto. Se não lhe armou cilada, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, eu te designarei um lugar no qual possa se refugiar. Se alguém matar outro por astúcia, tu o arrancarás até mesmo do meu altar para que morra. Então, irmãos, aqui nós já temos uma base. Na lei de Deus, no Antigo Testamento, era permitido que se aplicasse a pena de morte. Nestes seguintes casos, você observou que aqui o caso de um assassinato, que é um crime premeditado, a pessoa que praticava um assassinato, essa pessoa, ela era condenada com a pena de morte. Mas quando alguém era surpreendido, não tinha premeditado nada contra o seu próximo, e numa situação adversa, ele, por legítima defesa, ele tirasse a vida do outro, essa pessoa ela não sofria a pena de morte. Ela era enviada para uma cidade de refúgio, onde ali ela ficava, até que o sacerdote morresse, o sumo sacerdote morresse, e então essa pessoa poderia retornar para sua família. Se ele voltasse antes, e o vingador, porque a família da vítima estabelecia um vingador, mas o vingador não podia ir até a cidade de refúgio vingar a morte daquela pessoa que morreu. Mas se o homicida que cometeu o homicídio por legítima defesa, ele saísse da cidade de refúgio e viesse até a sua casa, por exemplo, e o vingador o pegasse nesse percurso e o matasse, então o vingador não seria culpado do sangue daquela pessoa, porque a pessoa ela não obedeceu à lei. Ela afrontou a lei e afrontou os outros, desobedecendo esse mandamento. Então, essa é uma regra que tinha no Antigo Testamento. Quando alguém não premeditava nada contra o outro e viesse a feri-lo de morte, essa pessoa não era morta. Ela era destinada a uma cidade de refúgio. Mas quando alguém premeditava a morte do outro, ele recebia a pena de morte. Então, irmãos, nós que somos cristãos, que tememos a Deus, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, é algo que nós devemos refletir. É lógico que nós temos o direito de defesa, mas nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele diz em Lucas capítulo 6, verso 29, se alguém ferir a tua face, um lado da tua face, oferece o outro. Então ele nos ensinou a ser humildes, a amar o próximo.
Então, não é a questão de que nós não temos o direito, mas o Senhor Jesus mostrou que é melhor nós sofrermos o dano e sermos humilhados, para que no tempo próprio Deus, o Pai, nos exalte, do que nós procurarmos fazer justiça com as próprias mãos. Porque a palavra de Deus, ela exorta que a justiça, a ira do homem, não opera a justiça de Deus. É isso que nós vemos ali em Efésios capítulo 4. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, não estou aqui dizendo que o cristão não tem direito à defesa. Eu não sou o juiz de ninguém. Deus é quem sabe as circunstâncias, a situação em que vai envolver ali determinados casos. Mas nós não nos podemos basear também aqui neste texto para dizer assim que o cristão ele pode ter uma arma de fogo e andar armado. Porque nós vemos, irmãos, que em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 12, a palavra de Deus, ela diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas de nada eu me deixarei escravizar. Ou seja, é permitido você ter uma arma de fogo legal na sua casa, se a lei do país permitir, você ir lá e tirar os documentos, tudo direitinho. É permitido? É permitido. Mas convém a um discípulo de Jesus ter uma arma de fogo em casa? Eis aqui a questão. O Senhor Jesus, ele diz que nós não venhamos a resistir o mal com outro mal. Nós temos que enfrentar o mal com o bem. Então, se você pega e quer se preparar com uma arma na sua casa, imagine uma situação que você poderia resolvê-la de outra maneira, mas no momento da ira você pega aquela arma, atira numa pessoa, mata uma pessoa, e você vai na justiça dos homens e vai alegar legítima defesa, e mesmo que na justiça dos homens você consiga o direito da legítima defesa, você precisa saber que Deus, que é o juiz supremo e conhece todas as coisas, ele não deixa ninguém impune. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece tudo. E ele sabe a intenção do seu coração. Porque como que você tem uma arma na sua casa, já premeditando uma situação adversa do mal, e que naquele momento você deve estar preparado para reagir, para matar um ladrão, para matar isso ou aquilo? Então, como que você está usando de legítima defesa, sendo que você está premeditando algo? E o crime, como você viu em Êxodo 21, verso 12 em diante, o crime de assassinato, quando alguém premeditava, esse não tinha perdão. Quem cometia esse crime era punido com a pena de morte. Aqui, irmãos, em Romanos capítulo 12, verso 17, diz assim: a ninguém pagueis o mal com o mal. Seja a vossa preocupação fazer o que é bom para todos os homens. Não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes ao teu inimigo que tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Agindo desta forma, estarás acumulando brasas sobre a cabeça dele. E não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. À medida que você faz o bem para quem te faz mal, você está amontoando brasas sobre a cabeça daquela pessoa. Ou seja, você está fazendo com que ela tenha remorso da própria atitude dela. Porque ela te trata mal, você trata ela bem. Ela te fere numa face, você oferece a outra. Você não está
impondo resistência ao mal. Agora imagine uma situação, uma pessoa fere a sua face, você está armado, você atira nele, mata ele, você está sendo um cristão? Ah, mas eu tenho direito de legítima defesa. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está ensinando que você deve se preparar para enfrentar o mal com um outro mal. Ele está ensinando que você precisa estar preparado com as armas do bem, com a armadura da fé, com a espada do Espírito. É isso que diz ali em Efésios capítulo 6, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Você precisa estar revestido da armadura de Deus para você resistir o mal e não estar revestido com as armas deste mundo. Porque aqui está dizendo, ninguém pagueis o mal com o mal. Seja vossa preocupação fazer o bem e o que é bom para com todos. Nós vemos hoje uma discussão no meio político e muitos crentes, muitos evangélicos, católicos, protestantes defendendo essa ideia de que o cristão tem que ter arma de fogo, pastores defendendo isto. Eu queria dizer aqui, irmãos, que o Bolsonaro não me representa, que o Lula não me representa, muito menos. Porque as ideias do Bolsonaro nesse sentido não são ideias cristãs, não são princípios e valores cristãos que ele está defendendo. O Lula também não está defendendo valores e princípios cristãos. Eles estão defendendo partidos, ideologias. Então nós temos que entender que nós que cremos em Deus, que aceitamos Jesus, nós não temos que ficar aí apoiando político que só está buscando os interesses de uma maioria que não preza valores cristãos, que não preza aquilo que Jesus ensinou. Eu não estou julgando ninguém, mas nesse aspecto o Lula é contra, o Bolsonaro é a favor. E eu quero dizer para você que nenhum me representa, nenhum. Mas não vamos entrar aqui no mérito. E aqui a questão é o seguinte, Romanos 12, verso 19. A palavra de Deus está dizendo, não façais justiça por vossa conta, caríssimos, mas dai lugar à ira. Ou seja, se nós temos Deus como nosso vingador, antes nós devemos sofrer a injustiça e não reagir, não é por questão de medo, não é por questão de que nós não temos condições de enfrentar o nosso adversário e até prevalecer contra ele, não é isso. Mas nós temos que dar lugar à ira de Deus, porque Deus que é justo é que vai dar a verdadeira recompensa a essas pessoas se elas não se converterem. E aqui a palavra está dizendo, dá comida ao teu inimigo, dá água a ele se ele tiver sede, paga o mal com o bem. Isso é ser cristão, isso é ser discípulo de Jesus. Ou seja, lá no Evangelho de João capítulo 13, nos versos finais, o Senhor Jesus diz, se nós amarmos uns aos outros, todos saberão que nós somos discípulos dele, porque o amor é que é a identidade do cristão. E aqui, irmãos, em Lucas capítulo 6, você observa que o Senhor Jesus, ele diz que quando nós agimos desta maneira, nós nos tornamos filhos de Deus. Aqui em Lucas 6, do verso 29 ao 35, ele diz, a quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. E o que a sociedade ensina, a maioria é que se alguém for tomar algo de você e você tiver com uma faca, você deve fincar nele, você deve dar um tiro nele. Irmãos, não quer dizer que nós devemos ser pessoas ignorantes, tolas. Nós precisamos entender que somente a misericórdia de Deus operando na nossa vida nos dá condições de agir da maneira correta. Porque quem é espiritual é guiado pelo Espírito de Deus, mas quem é carnal age com as armas da carne, com as obras da carne.
E a nossa tendência é querer revidar o mal com outro mal pior na hora. Então nós precisamos estar orando, buscando a Deus para nos dar a força de resistir o mal com o bem, porque senão a nossa iniciativa vai ser carnal, é claro. Se alguém vem te ferir numa face, você vai tentar matá-lo. É isso que o nosso coração perverso quer fazer, mas se nós somos espirituais, e nós temos que deixar o Espírito Santo agir em nossa vida para que nós não venhamos a resistir o mal com outro mal maior. Pois aqui a palavra está dizendo: se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até os pecadores amam aqueles que os amam. Fazei o bem aos que vos fazem mal, emprestai àqueles a quem não esperais receber nada em troca. Então você observa que aqui o Senhor Jesus está mostrando o inverso daquilo que o nosso próprio instinto pede. O nosso instinto, ele nos induz a fazer tudo o contrário que Jesus está ensinando aqui. Muitas das vezes nós queremos odiar os nossos inimigos. Se o nosso inimigo está passando fome, a vontade da carne é que ele morra. Mas Jesus está dizendo aqui, você vai lá e dá a ele um prato de comida, dá água para ele beber. Se alguém vier te ferir uma face, você vira a outra, quer dizer, não mostre resistência ao mal. Nós temos que combater o mal com o bem. Se alguém vier te roubar a túnica, não impõe resistência. Quantas pessoas que, ao serem roubadas, perdem a própria vida porque vão reagir e o criminoso vai e mata a pessoa. Mas aqui Jesus está dizendo que se nós amarmos só aqueles que nos amam, nós não temos diferença alguma dos pecadores, porque qualquer pessoa faz isso, qualquer pecador faz isso. E aqui no verso 35 de Lucas 6, ele diz assim: muito pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca, e será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus. E aqui, irmãos, em Lucas 12, verso 4, o Senhor Jesus diz: não temais, não tenhais medo daquele que mata o corpo e depois disso nada pode fazer. Antes temei aquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma na jena. A este sim temei. Então nós, muitas das vezes, por medo de morrer, nós queremos reagir e revidar de uma maneira até tirar a vida do outro. Mas o Senhor Jesus, ele nos traz uma realidade e uma confiança de que se nós somos verdadeiros discípulos dele, nós não devemos temer a morte. Porque a morte para os crentes é um sono, é estar com Cristo. Mas para o ímpio é estar no tormento. Então Jesus está falando, não tenham medo daquele que mata o corpo, depois disso eles não podem fazer mais nada. Mas tenham medo daquele que depois de matar o corpo pode lançar a alma no inferno. A esse temeis. Porque muitos acham que a vida termina aqui, e ela não termina aqui. Só tem dois fins. O justo será um fim onde ele estará na glória com o Senhor, e o ímpio estará no lago de fogo. Então, irmãos, é necessário que nós venhamos a refletir, porque muitas das vezes as pessoas fazem essa pergunta e há muitos ignorantes que, ao invés de procurarem esclarecer dentro dos princípios cristãos, eles buscam pretextos. Não, você pode ter uma arma na sua casa, qual o problema que tem? Se a lei permite, se alguém invadir a sua casa e você matar ele, você está fazendo
o que a lei dá o direito de legítima defesa, até a lei de Deus permite. Pura ignorância, irmãos, pura ignorância. Cada caso é um caso. Se você, por exemplo, se numa determinada situação você é surpreendido e num ato de impulso em que você não estava pensando nada, você mata a pessoa, Deus que sabe de tudo e que julga tudo com justiça, Ele pode te conferir o arrependimento, o perdão e a salvação. Mas é diferente do caso daquele que se prepara, por exemplo, vou colocar essa arma na cintura, eu tenho o poste dela, se alguém vier me roubar o meu carro, eu mato ele. Então, mesmo você tendo o direito de estar armado, você está premeditando um crime. E saiba disso, Deus não dorme. Ele sabe de tudo e Ele julga com justiça. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra de 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É permitido um cristão ter uma arma, andar armado? Pode até ser permitido, mas convém um servo de Deus que prega o arrependimento, a conversão, a salvação, o amor, ter uma arma? Cristo andou armado por acaso? Havia armas naquele tempo. Paulo, Pedro, Tiago, não faz muito bem uma pessoa que age dessa forma, ele não está sendo um discípulo autêntico. Agora, o caso de um policial que é cristão, ele tem que andar armado. Seria bom que todo policial fosse crente e que todo crente não fosse policial, já dizia assim um velho amigo. Porque o policial, ele é um agente da lei, então ele é preciso que ele porte aquela arma, mesmo estando em serviço ou não. Ele é um agente da lei. Se ele agir dentro da lei, ele não é condenado, mas se ele agir diferente daquilo que a própria lei determina, ele pode ser condenado. É isso que nós vemos em Mateus capítulo 3, quando o profeta João Batista exorta ali os soldados que agissem somente dentro da lei, não buscassem pretextos, fraudes, porque eles seriam condenados se eles agissem diferente. Então, cada caso é um caso, mas a Bíblia nos ensina o quê? Não pagar o mal com o mal, mas sim vencer o mal com o bem. Então, irmãos, eu acredito que um verdadeiro crente, ele não consegue ter uma arma. Ele não consegue colocar uma arma de fogo na cintura, a não ser que ele seja um agente da lei. Mas mesmo assim, eu creio que a cabeça de um policial que é crente é totalmente diferente da cabeça de um policial que não é crente. Porque o policial que é crente, ele tem temor a Deus. E ele sabe que ele não pode agir de qualquer maneira, sair atirando de qualquer maneira. Então, irmãos, é isso que a Bíblia nos ensina. Nós devemos ter uma posição que vai defender a fé cristã e não um partido político, uma ideia de um político, de um governante. Se por um lado o governo quer dar o direito e por outro lado o outro governo queria tirar os direitos, isso é uma questão meramente humana. Isso não faz falta para nós. Nós precisamos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Qualquer dúvida, os irmãos enviem para mim, eu estarei ajudando os irmãos. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.